Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast ACESP. É um novo canal de interatividade e também de transmissões online com entrevistas da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos e estamos no 4º episódio da 2ª temporada. Somando os 2 anos, é o 12º episódio para você. Eu já peço para você dar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo, muito importante para o nosso engajamento. E estamos aqui na Live Sports, na qual eu já agradeço ao João Palomino, que faz parte da diretoria da CESP, também agradecendo ao Lucas Murata e também o João Mário, que estão na nossa parte técnica, agradecendo toda a diretoria da CESP, na figura do nosso grande presidente Nelson Nunes e também a todos, e já faço uma menção respeitosa aqui, e esse episódio é dedicado a ele, que é nosso associado desde 1972 e acabou nos deixando no último dia, fez parte da última reforma estatutária da CESP e fez parte do nosso corpo jurídico, Dr. João Zanforlin, que aos 75 anos nos deixou nos últimos dias. Então os nossos respeitos à família e os amigos do João Zanforlin. E o nosso episódio de hoje vai falar do jornalismo segmentado, jornalismo voltado aos clubes, que tem ganhado muita importância. Estamos aqui com 2 grandes referenciais do Corinthians e do Palmeiras. Convidamos também o Barolo para fazer parte do São Paulo, mas hoje, no dia da gravação, jogo do São Paulo no Morumbi, e ele pediu desculpas e acabou se ausentando também. Convidamos também a questão do Santos Futebol Clube, né, com o Felipe Camargo, mas também por incompatibilidade de agenda ficou um pouco difícil. Eu estou aqui com 2 grandes amigos, Rodrigo Vessoni do portal Meu Timão, uma das grandes referências. Hoje eu vou até cometer uma inscrição daqui a pouquinho, porque eu acompanho o trabalho do Meu Timão, às vezes mais do que no canal oficial do próprio Corinthians, e acompanho o trabalho também do Bruno Massa na Web Rádio Verdão, uma das web rádios mais longevas aqui do mercado paulista e também no mercado brasileiro, juntamente com a Web Rádio Lusa. Vessoni, seja bem-vindo aqui ao podcast da CESP, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e já emendo a primeira para você. Como é que é sair do mercado, podemos dizer assim, do jornalismo normal para ir para o segmentado, o que você enfrentou de dificuldade, você que já era setorista do Corinthians no lance. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Vessa. Valeu, obrigado a todos aí que estão acompanhando, um abraço aí também para o Massa, enfim, para todo mundo. Cara, foi exatamente, eu trabalhei 13 anos no Diário Lance, e aí no final de 16 eu deixo o jornal e já recebo em 2 dias assim o convite para trabalhar no portal Meu Timão, quando eu já começo em janeiro de 17. E tô lá desde então. E, cara, me adaptando, mas muito feliz, enfim, com o tamanho do projeto, com o tamanho que o site se desenvolveu, com o tamanho com a importância que ele tem hoje com o torcedor do Corinthians, de mais de 7 milhões de pessoas nas redes sociais, uma repercussão muito grande do nosso trabalho, uma entrada com o torcedor muito grande, e fazendo o nosso trabalho, assim, de fiscalização, de cobrança e dando todos os tipos possíveis de conteúdo. A gente sobe praticamente uma nota de Corinthians a cada 40, 45 minutos e aí a gente acompanha de tudo. Nós somos um site como qualquer outro, a diferença é que só temos um tema como assunto, que é o Corinthians. E aí falamos de tudo, do departamento jurídico, do marketing, do social, do futebol profissional, do futebol feminino, dos outros esportes. Então, onde tem Corinthians, se tem alguém falando em Camboja do Corinthians e é um ex-jogador do Corinthians que joga em Camboja e ele falou que está com saudade do Corinthians, aquilo vira uma nota, porque pra gente o cara falou do Corinthians e aquilo se transformou em algo importante. Então, isso, é nichado, é segmentado, mas não deixa de ser jornalismo. Então, todo mundo lá ou é estagiário de jornalismo, ou é jornalista formado, ou radialista, mas todo mundo com formação. Hoje nós somos ali em quase 30 profissionais ali trabalhando, ficou uma redação muito grande, com 5 lives diárias, de segunda a domingo praticamente, 5 lives diárias, umas 9 da manhã, eu faço a minha ao meio-dia, umas 2, umas 5, e o programa da noite
às 7h30 da noite. Então, é um trabalho grande de muitas pessoas envolvidas, mas que realmente traz uma repercussão grande, com números muito grandes, como eu falei, 7 milhões de pessoas em redes sociais, por exemplo, com mais de 1 bilhão de views aí no ano passado, no nosso site. Então, muito feliz aí com tudo que acontece. Claro que a gente vai falar muito aí dos prós e dos contras e tudo mais, mas realmente é algo, se eu pudesse resumir, eu acho que o lance do nichado, do segmentado, ele veio para ficar. Eu acho, sinceramente, que isso não acaba mais. Eu acho que a gente não vai ver o jornalismo como via no passado. Eu acho que já que eu trabalhava no Diário Lance, já tinha um pouquinho, né? Porque nós éramos em 3 setoristas, a nossa mesa tinha uma bandeira ali, um banner do Corinthians, o pessoal que cobriu o Palmeiras, o banner do Palmeiras, do Santos. Ali o lance já começou a fazer um pouco mapeado esse lance de setoristas, e agora, mais do que nunca, até os próprios, dentro do próprio veículo segmentado, eu acho que é um mundo, sinceramente, sem volta mais. E na data dessa gravação, 14 anos do portal Meu Timão. É isso mesmo, 14 anos o site fazendo, eu tô lá desde 17, eu tô há 6, mais 6,5 já, mas o site em si está completando 14. Agora vamos falar com o Bruno Massa, de uma web rádio mais longeva, junto com a web rádio Lusa, né, Bruno? E lembrar do André, lembrar do Rit, lembrar de todos, se eu estou esquecendo alguém aqui. Vamos lá. Fala um pouquinho também do desafio, porque vocês têm números significativos, gigantescos. Sim. A torcida busca primeiro a reação da Web Rádio Verdão do que a reação, às vezes, dos veículos convencionais. Queria que você falasse um pouco da responsabilidade hoje que o trabalho de vocês, né, traz a cada jogo, a cada conquista, porque o Palmeiras é o time da moda, é o time que conquista, né, uma fase maravilhosa. Fala um pouquinho da responsabilidade e como você ingressou nessa Web Rádio Verdão, a rádio mais longeva aí da internet. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite ao presidente Nelson, Vessone, Sgrilles, para quem está assistindo a gente aí também. Bom, a Web Rádio Verdão, ela começa em 2009. O André Neri, que é o cara responsável por criar ela, trabalhava na Portuguesa, trabalhava na área de TI, ali foi conversando, e se a gente fizer uma rádio assim e tal, e aí montou a Web Rádio Lusa, que foi de São Paulo a primeira, né, relacionada a clube. E aí, trabalhando pra Lusa, falou, sou palmeirense, gosto, por que eu não vou fazer então pro meu time? Por que não? E aí começou nessa história lá em agosto de 2009. Eu tô na Web Rádio Verdão desde 2016, na campanha do Brasileiro de 16 com o Cuca ainda. E a gente, até a minha chegada, a gente ainda não fazia YouTube. Nosso grande forte, diferente do portal do Meu Timão, o nosso forte é a transmissão, né? O pós-jogo, a transmissão em si, com narração, reportagem e tudo mais, e o pós-jogo principalmente. Então, quando a gente começou essa história lá em 2016 no YouTube, a gente teve um crescimento muito grande e a gente foi entendendo um pouco também dessa responsabilidade, porque começaram a surgir muitos canais, né? Muita gente que começou a falar de Palmeiras, o Palmeiras é verde, é bonitinho, já se denominava como um canal de mídia alternativa palmeirense. A gente sempre tentou se dissociar um pouco desse termo, porque nós somos uma empresa, né, de comunicação, que tem jornalistas à frente do negócio e que trata, como o Vessone falou, a gente também não tem uma linha chapa branca, né? A gente emite as nossas opiniões ali. Eu acho que o grande diferencial é como a gente faz essas críticas ao clube, né? Porque o cara que ouve a gente ali, ele se sente representado no nosso discurso. Todo mundo lá é palmeirense doente, enfim, é o cara corneteiro da internet, o torcedor do Palmeiras na internet, ele é muito ativo, e a gente faz esse meio de campo, né, entre o que está acontecendo no clube com a nossa visão. A ideia, quando surgiu a Web Rádio Verdão, a ideia sempre foi mostrar o Palmeiras pela visão do palmeirense, né? O palmeirense, ele tem uma questão muito forte com críticas à imprensa, tem até música de torcida organizada que fala sobre isso desde sempre, né? Quem não é palmeirense entende que é o complexo do palmeirense, que acha que todo mundo cria mil teorias contra o Palmeiras. Como esquecer da galera saindo do Palestra Itália, olhando para as cabines, xingando Chico Lang, exatamente. Ali é o nosso jardim suspenso, parece que foi feito para xingar o Chico Lang, né? E a gente teve isso durante muito, principalmente a galera da minha geração. Eu sou de 86, peguei o finalzinho da fila ali, e dos anos 90 para cá, o Palmeiras começou a voltar a ser o gigante Palmeiras que sempre foi, né?
E aquela geração anterior a mim era um pouco dolorida mesmo, né? De sentir a imprensa pegando muito no pé. E a ideia da Web Rádio Verdão foi essa, é contar para o palmeirense de uma forma jornalística como é que é o dia a dia de um clube, como é que é a nossa narração na visão de um palmeirense. A gente nunca gritou gol do adversário, a gente evita falar nome de adversário quando o jogo é Palmeiras e 15 de Jaú, a gente não fala, não dá referência de nenhuma, parece pouco, né? Mas para quem é doente pelo clube, isso faz muita diferença. E desde que eu cheguei lá em 2016, a fase do Palmeiras maravilhosa, e só que a gente mesmo assim não faz só o papel de chapa branca, de contar o que está sendo falado aí de bom, né, na imprensa. A gente tenta sempre, não é a questão de caçar clique, mas achar a história onde ela não está sendo contada, porque senão fica mais do mesmo. Porque hoje com o fechamento de treinamento, a gente não tem acesso a nada. Não sei hoje no Corinthians como tá, mas pouquinho só também. no Palmeiras a gente não tem acesso a absolutamente nada de treinamento, entrevista zero com o jogador, é muito difícil pra gente. Então a gente tem que criar muito conteúdo em cima do que a TV Palmeiras mostra. Essa sim, chapa branca, que faz todo sentido pro clube. Claro. Mas a gente tenta buscar histórias, né? Conversa com quem trabalha lá dentro, vai atrás de empresário de jogador, tenta acessar de alguma outra forma e sempre com a responsabilidade de, ao mesmo tempo que a gente é torcedor ali, a gente sabe que a nossa palavra tem força e sempre tomando muito cuidado, né? Nós não temos um site tão ativo, nossa equipe é muito mais enxuta, né? Somos em 6 hoje, com 2 jornalistas e o nosso foco realmente é na transmissão. Então a gente foca todo o esforço para que aqueles 45 minutos iniciais e os finais sejam de um torcedor palmeirense assistindo, cornetando como tem que cornetar, mas é aquela coisa de família, assim. Eu falo mal do Abel, mas se o Vessone falar, eu vou lá no Twitter e vou brigar com ele. Exatamente. Quem pode sou eu, né? E então, é o assunto que eu queria abordar com... O filho é feio, mas o filho é o meu. O filho é o meu, exatamente. Exatamente. É isso até que eu quero abordar com vocês, porque eu sinto muito isso na Energia também, que, querendo ou não, numa emissora tradicional, mas também segmentado com suas equipes. Sim. E a gente está com a cara sempre no vídeo, né? Então, a gente pode ser abordado na rua a qualquer momento, por qualquer um, na nossa rede social. E eu queria saber de vocês qual é a relação com a torcida rival. Porque parece que é o Vessone corintiano que não pode falar do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. E é o Bruno Massa que não pode falar do Corinthians e dos outros times. Como é que é a relação? Porque a minha preocupação na Energia é falar pro corintiano, mas jamais desrespeitar o rival. Porque a gente está sempre no campo alheio e tem respeito, claro, com todo mundo. Como é que é a relação de vocês com os rivais? É de guerra na rede social? Porque hoje na rede social é guerra o tempo todo. Sim. Né? Eu até brinco que hoje a rede social é o pinico do capeta. Porque não vira seguidor, vira o seu perseguidor. Exato. Né? Como é que é a relação de vocês com relação aos torcedores rivais? É mais de respeito ou é mais de você não pode citar o meu time? No nosso caso, eu acho que tem um pouco de tudo, assim. Muito mais, claro, né, como um mecanismo de defesa até. Eu acho que o palmeirense tem muito isso, assim, de ser reativo e em se defender, né, e se sentir atacado a todo momento. Mais do que a torcida, pelo menos no nosso público, a gente entende que o alvo é a imprensa, não é nem o torcedor rival. A gente aprendeu, de fato, a gente aprendeu muito ao longo dos anos fazendo tanta transmissão assim, e a gente já brincou de forma exagerada com o rival em algum momento e foi aprendendo que não era o caminho. Né, que a gente, com poucos gestos ali, a gente também incita alguma coisa ruim. Então a gente foi aprendendo, né, eu lembro um episódio, logo que eu cheguei, que teve um clássico e que a gente fez a thumb do YouTube com o logo virado ao contrário. E aí deu um problema gigante pra gente, porque relacionamento com o clube, porque a gente também vai lá em Itaquera fazer jogo, né? E aí você começa a entender, fala, poxa, eu sou torcedor, mas eu carrego aqui a bandeira de uma empresa, de um monte de gente que está vendo, então eu não posso agir dessa forma. E a gente foi entendendo, aprendendo, e hoje a gente brinca, não fala Corinthians, fala que é Curica, né? Naquela brincadeira num nível respeitoso até, sim. Porque a gente sabe, e aí o flamenguista hoje é o cara que mais persegue o palmeirense, mas sim. Fica tranquilo, viu, flamenguista, que o nosso rival é o Corinthians, não é o Flamengo, e os caras ficam putos com isso. Mas é sempre nesse limite, né, Sgrilis? Assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, e o palmeirense, principalmente da mídia palmeirense que a gente fala,
a gente procura sempre tentar derrubar narrativas aí que acontecem ao longo dos anos, né, como o Santos salvou o Palmeiras. É só olhar a tabela, não foi bem assim que aconteceu, a gente briga por essas coisas, né? Mas é de certa forma respeitosa. Tem, claro, o cara que xinga lá, que te ameaça e tudo mais, na maioria das vezes é um diálogo de provocação ali que acaba não dando em nada. Nunca tive nenhum problema com isso, ainda bem, né? No caso no meu timão é assim, uma coisa é claro desde o começo, a gente jamais chama nenhum rival por apelido, não pode fazer nem no texto, quanto mais em título, e não fala em live. O que a gente não faz, por exemplo, é escrever o Corinthians vai enfrentar o Verdão. Isso também não. Para enaltecer, não enaltecer, né? Ponto. Ou Alviverde. O Alviverde. Até vai. Mas Verdão, esse tipo de coisa. Um sinônimo neutro. Tricolor, aí não. Só que a gente jamais chamou e jamais chamará por qualquer tipo de apelido. Nas lives, nas transmissões também não. E detalhe, se a gente toma um cuidado, muitas vezes, por exemplo, chega superchat. E tem dias que realmente a gente chegou a ter 150 superchats na fila. É um negócio meio de maluco mesmo, assim. Só que às vezes vem superchat com palavra, ou não palavrão, mas xingando ou chamando, sei lá, porcada, alguma coisa. Sim. A gente lendo, a gente troca. Nós não lemos o que o cara escreve. Não é culpa nossa, mas a gente troca o que o cara fala. A gente também não aceita que ele fale. Ele pode escrever porque tá o nome dele lá. E o superchat tá lá. Mas na hora que eu vou ler, eu troco para Palmeiras. Sim. Então esse é um cuidado que a gente sempre teve e sempre vai ter no site, assim, para deixar claro que assim, vocês, o símbolo do Corinthians é grande, não, é um confronto, é um jogo, é uma partida, é um clássico, tá lá o clássico, a gente não tem muito motivo nem de pôr, nem muito menos ao contrário, esse tipo de coisa, então, porque a gente tenta fazer de verdade jornalismo, a única diferença é que a gente só escreve de um clube, ponto, essa é a nossa diferença. Então, o site age dessa maneira. Vez em quando, até no Instagram da vida, numa rede social, faz ali uma brincadeira, tal, mas assim, sem desrespeitar também. Coisa tem que ser muito de leve, muito mesmo, assim, muito de leve mesmo. Em relação a mim, eu faço a mesma coisa, eu jamais escrevo por apelido, ou xingamentos, ou tudo mais. No caso do Corinthians, ele tem um rival que tem uma torcida muito engajada, que é a do Palmeiras, e o Bruno conhece mais do que... mas assim, é engajado de uma maneira absurda, assim, que muitas vezes até tóxica, eu acho, e contra o próprio clube. Dependendo da situação, que eu falo, não é possível que esses caras estão... O time tá desse nível e os caras estão fazendo isso... E tem os fora-bel lá hoje. Então, com certeza. É meio surreal o quanto é a torcida do Palmeiras engajada. Então, você pega esse engajamento e você transforma isso para alguém que é ligado ao Corinthians, de alguma maneira ou de outra, e falando do outro, é um negócio meio de maluco. Então, eu mesmo, muitas vezes, eu pego para brincar com isso, porque eu sei que o outro lado é tão engajado, e eu aproveito isso até para brincar. Recentemente eu fiz uma que era, o Dudu fez o primeiro gol depois, 4 meses ali, enfim, fez contra o Goiás. Aí a pessoa fala assim, aí já vai lá e marca o Vessone, né? Fala assim, eu sei que acompanha o Palmeiras, eu sei que gosta de falar. Aí eu mandei pro amigo meu que cobre o São Paulo, eu falei assim, me fala um jogador de São Paulo que só tem um gol. Porque eu não sabia, né? Aí ele falou, o Caio Paulista, acho que era Caio Paulista. Falei, beleza. Aí eu pus assim, Dudu faz o seu primeiro gol no Palmeiras e iguala Caio Paulista no São Paulo e Matheus Araújo no Corinthians. Cara, mas foi um negócio, brincadeira, bem levezinho, um negócio pra buscar engajamento. A última vez que eu olhei, tinha 700 mil visualizações. Um post bobo, uma brincadeira boba. E aí você vai nos comentários, né? Não, aí, você não sei o que tal. Mas não desrespeitei ninguém. E era uma estatística fria e verdadeira, porque os 3 tinham um gol só. Então, eu mesmo aproveito essa coisa deles não entenderem muito o nosso papel, até de jornalista, porque de cara já o jornalista, independentemente se for segmentado, pro palmeirense já é alguém que ele já não curte muito. Se ele é mais segmentado, é mais ainda. Mas assim, é uma relação, eu diria assim,
é tranquila, mas, claro, vai ter as suas exceções, porque nós estamos numa sociedade que vai ter os caras que são de boa, isso em qualquer lugar. Aqui, na esquina, vai ter de tudo. E ele também passa por isso. Mas eu não sei se com você acontece assim, mas às vezes me deixa até feliz. O Twitter é a selva, né? Ah, sim. Mas, ao mesmo tempo, você pode procurar lá qualquer post que você faça sobre o que aconteceu ontem, por exemplo, no jogo do Fortaleza. Vai ter quem te chame de chapa branca, vai ter quem te chame de corneteiro, né? O passapano, agora é a palavra da... A gente não vai agradar todo mundo. Tem de tudo. Que você é passapano. E é incrível, assim, às vezes eu já aconteceu de eu pagar, por exemplo, sabe qual foi a minha culpa? Eu ir no Neto. A bronca do cara era com o Neto e acabava pegando pra mim. Então, uma vez, por exemplo, eu tava no Bourbon com meu filho, e aí o cara me falou, e aí, né, Neto, seu filho... Aí eu, de costa, né? Falei, cara, tá vendo? Eu com meu filho de 2 anos no colo. Falei, ele tá falando comigo, não é possível, né? Por que ele ia gritar desse jeito? Aí eu fiquei quieto. O Neto não tá aqui. Aí eu falei, vai ser comigo. Aí de novo, tornou, eu falei, vou virar. Aí eu virei. E ele tava lá com o boné, enfim, do Palmeiras, de uma torcida organizada do Palmeiras e tal. Aí eu olhei pra ele me olhou, e eu com meu filho no meu colo de 2 anos, a minha culpa pra ele era ir no Neto, como eu vou de convidado no Neto de vez em quando. Aí eu olhei, não sabia o que falar pro cara, ele é isso mesmo, manda o Neto, não sei o que e tal. Então, às vezes, a gente até meio que paga pelos outros um pouco. O pessoal da Gazeta sempre pagou pelo Chico Lang um pouco. Lá na Energia eu pago pelo Mano. Você paga por todos, por todos, né? Porque aí... Aonde você vai... Onde eu vou, não, fala pro Sombra. Manda o Portuga pra aquele lugar. Fala pro Portuga. Então, engraçado a gente acaba levando pra todo lado. Mas, enfim, é ter paciência, resiliência, saber que você não vai agradar todo mundo. E não levar isso tão a sério, assim, também. Se você for olhar esse tipo de comentário, essas coisas, você não trabalha, você fica maluco. E é muito legal que em derby, né, que a gente acaba, ou qualquer outro clássico, a gente acaba ouvindo isso aí. Fala pra esse, fala pra aquele. Você não, Esgrilis, mas pra aquele, lá, isso. E aí a gente acaba pegando muito disso. Estamos falando de jornalismo segmentado dos clubes, que é uma grande realidade hoje no nosso mercado paulista e no mercado nacional, recebendo o Rodrigo Vessone do Meu Timão e também o Bruno Massa da Web Rádio Verdão. Nos ajude no engajamento, vai compartilhando a nossa live, vai dando a sua curtida na nossa transmissão. Aliás, provavelmente ele vai falar assim, como que você sentou do lado do Vessone? Ele vai ter isso. Você tava lá e não foi pra cima dele, né? A galera acha que a gente tem essa inimizade. A galera acha que é muito louco. Quando vai o pessoal lá na Neoquímica Arena, principalmente que não conhece lá, já foi Web Rádio do Galo, já foi do Cruzeiro. Cara, eu faço mais 1000 questões, eu ajudo os caras. Vai no quarto andar lá, a sala de imprensa é 1, eu levo o cara, eu já cheguei a pegar elevador pra ajudar. Sim. Eu me lembro que vocês foram, acho que 2014, no primeiro derby, se eu não me engano, não era 14? Já foi, acho que 14 ou 15, acho que você nem devia estar lá ainda. O pessoal foi, aí orientei lá qual era o andar, vai pro 10º andar, acha um canto ali e tal. Se você tá num ambiente hostil, entre aspas, assim, que se você é perigoso, né, cara? Você não sabe a atitude que o outro vai ter e tal. E a gente também sempre pensou nisso. Vai fazer jogo em Itaquera, a gente não vai de verde, sabe? Que pros caras não. Verde o Vessone não deve usar até hoje, né? Nunca usei. A nossa canopla, por exemplo, a gente tem uma toda preta só e uma escrito. Sim. Mas quando a gente vai no Morumbi ou no Allianz Parque, a gente também toma esse tipo de cuidado e tal. Mas é isso que você falou interessante, assim, porque muita gente acha que a gente fica se degladiando lá nos bastidores, mas muita coisa acontece ali, zona mista, que a gente se ajuda, claro. Montevidéu, vou contar até uma história, eu ainda falei tava fazendo pela Voz do Esporte, né? E todo mundo sabe, eu não escondo que eu sou corintiano, e inclusive agora na Energia não dá pra esconder. Não dá mais mesmo. Já fiz jogos do Palmeiras para o torcedor do Palmeiras, já fiz se do encontra lá toda hora. E a gente tava em Montevidéu, fui pela Voz do Esporte, você pela Web Verdão. E eu falei assim, até brinquei com o André, né? Que a gente chama de Zé. Ô Zé, vocês vão ser campeão aqui, Zé. não sei, tô nervoso. Vocês vão ser campeão, Zé. E eu falei assim, vocês vão ser campeões com o gol do Daverson, que vai ser a coisa mais maluca do mundo. Na hora do gol, eu tô do outro lado da cabine, que fazia uma curva assim, uma curva, eu olho pro André. Eu falo, o que eu falei, Zé? O que eu falei? E eu, claro, não torço pro Palmeiras, mas assim, eu tava feliz pelo meu irmão, que é palmeirense. Sim. Né? E por vocês, porque a gente se vê nos estádios sempre, na nossa amizade e tudo. E eu fiz a menção à distância pro André.
Falei, e aí, Zé, o que eu falei do gol do Daverson? E aí ele lembrou, depois eu fui dar um abraço nele e falou assim, cara, como é que você chegou nisso aí? Eu falei, não sei, cara. Eu achei que nem ia ser o uma coisa Daverson muito esperava louca, fazer nem o o Daverson gol. esperava. Né? Aliás, em casa, por exemplo, tem o imã um dos imãs de geladeira é do Palmeiras, porque minha esposa é palmeirense. Tá vendo? Minha esposa Isso é corintiana. Eu não sabia, Bessa. Sua esposa é palmeirense, velho. E aí o imã fica lá. Aí eu ponho do Corinthians às vezes pra cima, ela vai lá e põe do Palmeiras pra cima. Aí meu filho às vezes esconde do Palmeiras dela também. Meus amigos que vão lá esconde, ela vai lá e põe lá na frente. Minha filha é São Paulina. A minha em casa, a Karina é corintiana. Eita, e aí, cara, essas coisas. Você tem uma Karina em casa também? Tem uma Karina em casa também. Essas Karinas são complicadas, a Cecília foi pro Verdão, essa já tá garantida. Minha filha, a Laís, ela é São Paulina, né? Porque minha ex-mulher e toda a família da minha ex-mulher é São Paulina, eu era o corintiano, e eu falei, torce pra quem você quiser. Mas a Lorena, que é a novinha, essa aqui já canta a coisa do Corinthians e tudo. Mas é aquela coisa. Agora eu quero abordar um assunto que é muito delicado, e a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Relação com o clube, relação com os clubes. Inclusive, vocês utilizam alguns termos que é normal, público e notório, meu timão, Verdão. Vocês têm algum problema com o nome, utilizar isso aí? Porque eu acho que é de domínio público, mas ultimamente a gente tem ouvido algumas questões, né, de usar Verdão e Timão. Qual é a relação e também por conta do nome, queria que vocês falassem um pouquinho aí. Tá. O Nery, por ter trabalhado na Lusa, já sabia um pouquinho como funcionava e quando formou a Web Rádio Verdão, ele já teve essa preocupação de não usar o nome Palmeiras ou Porco ou qualquer coisa que fosse com alusão ao clube assim de forma tão direta, né? Então a gente já se preocupou com isso lá atrás. Na gestão do Paulo Nobre, teve uma varredura mesmo do Palmeiras, inclusive no comércio ali no entorno do Allianz Parque, que muita loja teve que trocar de nome, né? Enfim, comércio local ali, e alguns canais caíram porque não tinha respaldo jurídico, não tinha nada. E a gente, por ser Web Rádio Verdão, a gente teve meio que essa liberdade para usar e nunca teve problema. Mas a gente sempre toma muito cuidado, né? Quando a gente usa camisa, por exemplo, do Palmeiras em live, a gente está sempre de uniforme da rádio, mas quando usa, a gente ou agradece a assessoria, porque é alguma coisa nesse sentido, ou quando tem autógrafo de jogador, a gente não usa a imagem, ou tenta não usar a imagem, o símbolo do Palmeiras, que não seja para fazer as thumbs dos jogos ali, porque a gente sabe que isso dá problema, direito autoral, enfim. Sim. Mas hoje é muito tranquilo. A gente já teve lá com o Paulo Nobre um pouco mais de restrição e depois do Gagliotti, assim, amenizou um pouco. Mas a atuação do Palmeiras em relação a gente, quanto a isso, nunca tivemos problema, não. E do Corinthians? No caso é assim, o símbolo do meu timão era praticamente o símbolo do Corinthians também. E aí o dono também, o Danilo Augusto, acho que percebeu que poderia dar algum tipo de coisa no futuro, trocou por uma mãozinha, enfim, é um punho cerrado ali e tal. O nome em si também, recentemente, faz quanto isso? Uns 3 anos, 4 anos? Com o Andrés, não foi? O Andrés resolveu, aí muitos torcedores, aliás, a torcida do Corinthians comprou muito a nossa briga na época, ficou muito a nosso favor, a gente ficou até meio surpreso com... Posso dizer que mais de 90% do torcedor ficou ao nosso lado. O clube resolveu processar o meu timão, e aí alegando o nome Timão, mesmo sendo uma espécie de um apelido e tudo mais. E aí a diretoria fez isso, soltou uma nota oficial, o clube, a torcida ajudou a gente muito, ficou contra isso daí. Muitos torcedores, vocês estão incomodados com a cobertura desses caras, por isso que vocês estão fazendo isso com eles, tal, retaliação e não sei o que, papá. E aí começa uma batalha jurídica. Eu não lembro que instância estava, aí troca até a presidência e tal, e eles chegaram no acordo que hoje, isso completamente fora da redação, né? Isso foge completamente da gente. E aí o dono, o jurídico, chegou lá num acordo, num termo, na qual hoje ele paga royalties, como se fosse qualquer... marca licenciada, né? Um copo, uma mesa, Sim. Como uma marca licenciada, paga um royalties pra gente, e aí retirou o processo na justiça. Poderia até o fim? Poderia. Mas era alguma coisa que... porque o torcedor, como ele ajudou muito a gente, acho que o próprio clube ali também deu uma
Falou, pô, o torcedor tá do lado dos caras e não ficou ao nosso lado e tal. Na época, mas depois acho que o clube também teve o entendimento de que se tivesse algum tipo de acordo era bom para os dois lados. E isso acabou acontecendo. Hoje a gente segue usando o Meu Timão sob esse acordo judicial, mas que não influencia nada no nosso dia a dia da redação. Isso foi uma coisa do dono, enfim, virou uma coisa bem acima da gente e a gente seguiu fazendo o nosso trabalho normalmente. Hoje não ter acesso aos treinamentos, o que mudou para você? É claro que na pandemia tudo mudou, é uma nova realidade do jornalismo. Eles aproveitaram a pandemia para fechar os CTs. Exatamente. E o que isso atrapalha, impacta? Eu acho que para a Web Verdão um pouco porque é mais transmissão, né? O nosso foco é mais transmissão, mas a gente tem, né, as lives diárias também, as das 14h. A gente sempre se programou a ter conteúdo após os treinos do Palmeiras, porque sempre é quando acontece alguma coisa, ali tem novidade e tal. E a gente virou refém, como toda emissora, todo canal, virou refém das TVs dos clubes, né, desse tipo de informação. E aí eu acho que o trabalho do jornalista é mais importante até nesse caso, porque sem fonte, cara, você fica só reproduzindo o que todo mundo está reproduzindo ali, mostrando o treino, o depoimento de 1 minuto de jogador que fica repercutindo a semana toda. É muito difícil, muito complicado. No caso do Palmeiras, a pandemia serviu como uma muleta, eu acho, né? Eu falo sem problema nenhum, assim, mas acho que virou uma muleta e pro clube é ótimo. Eu entendo a assessoria do clube lá, você não tem os caras que perturbam, né? Que criam notícia falsa, que eles acham que é isso. Você não tem lá aqueles jornalistas o tempo inteiro vendo o que está acontecendo, às vezes uma bronca do treinador, no jogador e tal. Eu entendo o lado deles, mas eu acho que não é produtivo, assim, pra gente é horrível. Mas a gente teve que se adaptar muito, cara, de buscar, quando sai uma notícia, o treino de hoje, sei lá, o Marcos Rocha tá machucado. Palmeiras, por política do clube, não divulga tempo de recuperação. Então, se fosse no automático ali, seria mais uma nota de que o Marcos Rocha está machucado. Então, aí a gente começa a ir atrás, né? Vai atrás do médico particular do cara, de um amigo que é personal, e aí o trabalho vai ficando mais complicado, mas a gente tenta fugir do óbvio para poder criar conteúdo, mas que é muito mais complicado. É mais aguçado da fonte, né? Eles fecharam, tem isso que o Massa falou, tudo mais, só que também eles fecharam por conta, para esconder coisas que também não fazem certo. Sim. Então, por exemplo, a gente foi descobrir que o Robson Bambu tinha faltado em 2 treinos. O clube não informou para o torcedor. Aí o cara depois performava mal, jogava mal, não sei o quê. Ou seja, ele não tinha foco nenhum. Se nós estivéssemos lá, você faz a varredura. Cadê o Bambu aí no treino? Não veio. Aí já começa aquela fumacinha. Não, né? Mas não veio. E aí ou seja, virou, até ficou fácil para os caras. A boleirada ficou folgada. Porque o clube passa pano para esses caras que faltam em treino, que dão migué, ou que treinam mal. A gente sempre ajudou no seguinte sentido. Às vezes tinha torcedor que ficava cobrando o treinador. Eu me lembro assim, em 2018, põe o Jonathan, aí põe o Matheus Matias, 2 centroavante ruim pra caramba. E a gente, acho que de alguma maneira, a gente vê nos treinos, a gente acalmava a fervura contra o técnico. Você já sabia. Na rede social. Gente, vocês estão pedindo esse cara, o cara não pega na bola, não sabe andar. Se você pedir pra ele andar e mascar o chiclete, ele não vai conseguir fazer. E eu acho que de alguma maneira a gente até ajudava o clube, acalmando ali, e mostrando que porque a torcida ficava, põe o cara e cobra o treinador, blá, blá. Então assim, você tinha muita parte boa. O Jô, contra o Bahia, ele me entra com uma chuteira verde. Quando em 2013 o Pato e o Adriano, em 11, treinaram com uma chuteira perto do verde, a imprensa estava lá, filmou, fotografou, na mesma hora, no treino ele trocou o negócio, no treino, porque já mas não teve pro jogo. Só que eles estão tão numa bolha hoje, ele treinou sexta, treinou sábado, quando jogou domingo, TV aberta, aquilo explodiu. Então, a nossa ausência, muitas vezes, e isso o torcedor tem que entender, poderia estar ajudando muito o clube nesse sentido. Jogador folgado, jogador que não treina, jogador que fica lá dentro se alegando dorzinha. Esse cara não treina 3 dias, torcida, e aí? Se treina jogada ensaiada. Só que hoje, se o cara fica 5 dias lá dentro,
Você não teve foto, não teve vídeo? O cara tá sendo folgado, tá chegando bêbado, o clube tá passando o pano pro cara, não acontece nada, vira uma bagunça. E o torcedor não tá sabendo. E o torcedor acha que a imprensa não estando lá, tá tudo bem, né? Vai ajudar. Não é só ajudar. Tem um lado que ele falou, se tiver uma briga, você potencializa. Beleza, isso realmente acontece. Sim. E acontecia. Só que tem tanta coisa que pro clube, ele só quer esconder o torcedor na sacanagem, de que a imprensa lá poderia estar fazendo o papel dela. E às vezes você vê, bom, você foi setorista também há bastante tempo, e no treino é que você pega o detalhe que ninguém tá vendo ali. Tem muita gente focada no que tá acontecendo dentro de campo, mas é o que o Vessone falou. Você vê o cara numa atividade diferente, às vezes você começa a entender ali, chegando perto do 7º jogo, por que aquele cara não vai treinar, se ele tá bem fisicamente mesmo, se ele tá machucado. Mas pro clube virou uma redoma ali dos caras, tanto, né? Por exemplo, o preparador físico último do Corinthians, a torcida odiava ele, Quando o Luxemburgo chegou e ainda tava com o cara, a gente começou a ter acesso ali, no mínimo, a primeira parte do treino, de terça, de sexta e tal. Cara, esse cara ele cobrava os caras pra caramba, e a gente transmitindo ao vivo e tudo. Aí você viu o torcedor comentando assim, o cara é fera, né? Ele tá cobrando os caras, pede intenção. Defendeu até o profissional do clube. Cara, aquilo pro clube, que eles não poderiam ficar... Poderia ter defendido o profissional. Poderia já ter defendido muito antes, se a imprensa estivesse lá, o cara teria muito mais paz, porque a gente estaria mostrando o trabalho dele. A impressão que tinha é que esse cara não trabalhava, que era tudo largado. Então faz falta, entendeu? Não tem só o lado negativo da imprensa tá ali. Tira os caras da zona de conforto, velho. E hoje eu vejo um debate de assessores / setoristas e jornalistas, nós contra vocês. E hoje, no nosso caso, a fase do Palmeiras é maravilhosa, a gente não tem o que reclamar. Então, tá tudo bem. Quando a gente descobre alguma coisa e solta, o cara acha, tá vendo? Já quer gerar crise, já quer não sei o quê. Então, o torcedor também não entende que a informação que ele pouco tem lá é porque alguém foi lá e fuçou, não é porque a TV do Palmeiras mandou. E só tá como o clube se organizou e tá bem, porque se o clube tivesse mal, sabe o que vocês vão ser acusados? Também vocês não falam nada. Não falam nada, exatamente. Vocês deixam acontecer essas coisas, passa pano pros caras, não sei o quê. É porque tá indo tudo bem. Porque se é invertido, o momento do clube é ruim, e vocês não falam nada, cadê vocês? Por que vocês não cobrem? Passa pela omissão, né? Passa pela omissão. Por que vocês não descobriram isso? É que hoje tá tudo mar de rosas, então você vai... Do jeito que tá bom, entendeu? Mesmo assim tem E até a gente tava falando em off, né? Que o influencer do clube, que é o cara que tá surgindo agora, uma figura, às vezes não é uma figura conhecida, ele vai falar bem do clube. Sim. E às vezes os caras vão nos podcasts desses influencers, porque o cara passa pano pro jogador e pro clube. O jornalista não. O jornalista vai dar apertada. Criticar, mesmo o jornalista aqui do lado. Essa semana teve o cara, a gente tá falando aqui vez lá do próximo da Copa do Brasil, teve o lance do Cássio, né? Porque a minha pergunta era pergunta jornalística. Cássio, por que você fez a mão no ouvido? Deu o detalhe na TV, né? Mas a gente ganhou o jogo, você quer... Quero falar, porque você fez uma coisa que você nunca fez em 11 anos de clube, por que você pôs a mão no ouvido? Então, aquela vez, o torcedor, boa parte da torcida não entendeu, mas aí eu compreendo, né? É o ídolo contra um jornalista, aí acabou. Aí se é o ídolo contra qualquer um, se é o ídolo contra esse copo, é o ídolo... E muito torcedor não entende também, a gente é muito vulnerável nesse sentido, assim, porque, cara, não adianta, você não vai brigar com o Cássio, com o Everton lá, ele vai ser sempre o cara da razão. O que tá certo. O Abel que tá no microfone, o Abel gosta de dar umas patadas também em jornalista ali e tudo mais, né? Ele vai estar sempre certo na visão do torcedor. Aquela vez do episódio do celular, teve gente defendendo o Abel. Aquilo é chegar no limite de apaixonado de clubismo, de, sei lá, usa a palavra que você quiser. Sim. Porque pra ele mesmo, né? Ele mesmo falou, eu errei, cara. Até ele sabe que ele errou, mas teve gente que defendeu ele. Olha como é difícil. O problema nesse caso é a repercussão, né? O palmeirense, ontem a gente na transmissão falou, mas o Caleri também fez, isso ninguém repercutiu. Eu até falei na transmissão, tanto repercutiu que você tá falando aqui agora disso, né? Então não tem jeito. E há um contexto que poucas pessoas explicaram, que lá no Mineirão,
onde aconteceu isso não, é próximo da sim. zona mista Isso. e ali há entrevistas depois do E jogo. o Abel não sabia, Então, os ok, caras né? Até aí descem, e ali você pode entrevistar depois do jogo porque há aquela zona mista. Então, Mas no Mineirão é só assim, o agravante, Sim. porque o ato dele já está errado por nada. E a história nem não era a nem com o polícia Abel. pode não. fazer isso. A polícia não pode tomar seu celular de você. E quanto mais... Sim. Aí é que entra, acho que um pouco que a gente estava falando lá no início, né? Aí o torcedor entende o nosso papel aqui da Web Rádio Verdão como um defensor do Palmeiras. como se fosse... Mas a repercussão, pra mim, muitas vezes é exagerada, realmente, mas ela tem que ser feita, cara. Se tá errado, tem que apontar, ok, beleza, e melhorar pra fazer o torcedor, diferente por exemplo, depois. do Palmeiras deveria entender que é o seguinte, caramba, o meu time é o mais falado do Brasil, o melhor momento É óbvio que qualquer o meu motivo treinador, vai ter. já estão falando até em seleção pra ele. É óbvio que esse cara vai repercutir. É. Se fosse o Palmeiras de 14, que não, só tinha jogador ruim, só tinha... Ninguém ligava E não pros repercutiria caras, se ele também não fosse um Palmeiras deveria cara estar feliz com incisivo, falar, né? caramba, olha, até isso incomoda os caras, até isso estão falando do meu time, porque tá no momento... E não teria esse diferente. tamanho de repercussão Não se ele não teria, fosse claro, polêmico nesse claro. sentido também, né? Sim. Isso é fato. Beleza, então vamos já nessa parte final aqui. Vessone, você acha que entrou nesse jornalismo segmentado, mas você já era identificado com o Corinthians, você já falou Sim. da questão do lance. Você acha que isso acaba minando o profissional? Você regressar para uma Boa. mídia convencional? Ou você acha que isso não tem nada a ver, hoje mudou o jornalismo? Eu acho assim, eu acho até que não teria problema. A minha dúvida é como até vai vivenciar a mídia tradicional a partir de agora. Exatamente. Eu não tenho nem certeza como vai ser, porque para mim, como eu disse lá no começo, eu acho que não tem mais volta. Você ser nichado ou segmentado, você falar de um clube, porque assim, a gente trabalha no segmento futebol. E tem gente, eu não faço isso, né? Tem gente que subestima o conhecimento do torcedor. Sim, acha que é só um ignorante, os caras manjam pra caramba. Sim, e às vezes Manja tem mais pra, informação manja que a gente. mais do que a gente. Então, quando esse cara tá te ouvindo, eu, por exemplo, muitas vezes, sei lá, vai ter um podcast, ou um canal do YouTube, ou um site, que tem lá 4 caras que eu até gosto deles, e eles estão falando do meu clube. E ali tem 2 caras que são segmentados. Eu vou falar, cara, esses caras manjam pra caramba. Eu vou querer escutar esses caras. Eu adoro aqueles caras. Mas se esses 2 também estão falando, esses caras vão falar com mais propriedade. Sim. Ele E sente aí que eu sinto. ele se sente uma maneira, fala, esse cara vai entender mais o que eu tô pensando do que aqueles 4 que eu adoro, que são bons, mas esses 2 aqui, eles estão no meu dia a dia, estão entendendo, estão com raiva desse cara junto comigo, ou estão elogiando junto comigo ou estão entendendo. Então, isso eu acho que é uma coisa assim, eu não subestimo o torcedor, só que aí tem um outro lado da história. Para você ser esses 2, que é no caso nós 2, por exemplo, a gente tem que saber muito do clube mesmo. Porque o cara que está nos assistindo, ele não é o cara assim, sei lá, vou dar um exemplo. O meu pai senta na frente da TV e vai escutar de economia. Ele vai escutar quase que por escutar alguém falando. Só que se eu falar pro meu pai de Corinthians pra ele, ele vai me rebater 1000 coisas, porque ele vai entender Ele do que eu viveu tô o que falando. você tá E ele falando. vai entender. É. Esse zagueiro não foi bem, não. O que você tá falando bobagem, o cara foi mal no jogo e tal. Ou seja, com quem você tá falando, manja demais também. Então, e busca isso o pormenor que você sabe então, que você isso tem você tem que influência. respeitar, porque é um cara que vai manjar do que você tá falando. É. Ele não é um cara que sentou na TV e vai ouvir sobre economia. Porque ele não entende de economia, ele só tá escutando. É. Ele não vai discutir com você, mas se você... Ele às não vezes vai a dialogar, gente né? esquece alguma coisa, assim, tô lá numa live, sei lá, eu até memória boa, mas eu esqueci. Quando dá 14 segundos, tem 300 Mensagens no chat. mensagens. É ele. O nome do cara que eu esqueci, os caras ajudam demais, Sim, mas é porque eles ajuda. conhecem do que nós estamos falando. Isso é uma responsa muito grande que a gente tem. Muito grande. Exatamente. Eu tenho a mesma percepção e eu acho que a mídia tradicional, ela ainda não entendeu esse formato internet, né, de diálogo com o torcedor. Eu acho que tem muito ainda, tem poucas emissoras que fazem ali um meio campo entre todas as plataformas possíveis, mas a internet ela é muito diferente. Hoje eu estou vendo muita gente sair da internet e ir para a TV e a TV quer fazer o formato da internet na TV aberta. Não vai funcionar. É a mesma coisa ao contrário. O cara da TV
Se ele for para a internet, ele vai ter muito problema se ele fizer a mesma coisa lá, porque a dinâmica é muito diferente. Quando a gente era moleque, como que a gente consumia o clube que a gente ama? Era no dia seguinte, você ia na banca, pegava o lance, ouvia os gols no Globo Esporte e no máximo no domingo tinha uma mesa redonda ali. Era o que a gente tinha de acesso de informação. Hoje, o que o Vessone tá falando é muito verdade. Assim, você fala assim, o Rony tem 19 gols, é o maior artilheiro do Palmeiras. Ele fala, não tem 19, tem 20. Aí, você não sabe. Você cobre o Palmeiras e não sabe. Isso. É verdade. Então, o cara tá muito ligado, assim, é muito atento e é muito rápido. E não subestime, cara, porque o cara vai manjar pra caramba. Exato. Vai manjar. E hoje eu acho que o grande desafio é você estar por dentro de tudo. Porque o cara vai querer saber da política do clube. O Corinthians esse ano tem eleição? Tá, quem são os caras e o que os caras querem? Exato. Contratação. O cara não quer saber, o Corinthians está indo atrás do Matias Rojas. Não, ele quer saber o quanto o cara pediu, o tempo de contrato que o cara pediu. O cara vai querer saber tudo. Antigamente você falava lá de um jogador que tá chegando, é isso, vai chegar até que ano? Pronto. Hoje não, o cara sabe o contrato, ele sabe onde vai morar, qual condomínio, qual foi o passado dele, se ele já vestiu a camisa de outro clube, se ele já fez piadinha com Palmeiras. O torcedor hoje é muito rápido, disse, cara. Tem muito verdade, que é o lance de saber o público que você tá, que vários dos jornalistas que a gente eu pelo menos sempre admirei e tal, de televisão e tudo, quando estão indo pro YouTube, eles mesmos já estão percebendo e eles também estão segmentando. Então o Mauro César, ele fala no UOL de todos os clubes, mas ele tem a live dele de Flamengo. Exato, O Arnaldo e o Tirone tem a deles de São Paulo, apesar de no Band Esporte falar de todos os times e tal. Porque eles perceberam que se ficar falando de todos os clubes na live deles, aquilo também, até de vez em quando fazem, mas é muito raro. Eles sabem que quando eles falarem de São Paulo, o público deles aumenta, enfim. A TV eu acho que até tenta fazer um pouco disso quando ela traz, por exemplo, ex-jogador para cobrir o jogo, né? Vai ser sempre algum jogador identificado com o clube que está ali na praça. Ainda de forma muito tímida, eu acho, assim, né? Foi a maneira que talvez eles encontraram de fazer esse formato, talvez. Mas ainda muito, muito tímido, né, cara? Cara, é um papo que eu poderia ficar aqui 3 horas, 4 horas, mas o nosso tempo deu. Quero agradecer imensamente a um grande amigo, a uma referência. Hoje, quando você fala em Corinthians, você fala em Rodrigo Vessone. E a galera fala assim, mas vocês setoristas, vocês brigam, vocês discutem entre vocês. Não, pelo amor de Deus, cara, eu tenho o maior orgulho de estar na mesma geração do Vessone, de jornalistas. A gente precisa, quanto mais jornalistas inteirados nos clubes, ajuda a fomentar, ajuda a gente a conversar, o que a gente não sabe, e não é vergonha nenhuma. Claro, o cara tem que investigar depois, mas se no primeiro momento você não tem a informação, você vai lá, pergunta pro Vessone, ele vai e fala, e acontece essas coisas. Então a galera precisa ver que não tem briga entre os jornalistas de clubes diferentes e nem dentro do mesmo clube, né? Que eu acho que é muito bacana. Vessone, aproveita aí para trazer suas redes sociais aí, o trabalho que é feito, dá um abraço no Danilo. A Maiara continua lá ainda? Continua. Um abraço para a Maiara, que eu lembro que uma das primeiras jornalistas ali do meu timão. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns, Vessa, pelo trabalho que é brilhante, sempre foi no lance, sempre, e agora sendo no meu timão, parabéns. Pô, obrigado, adorei o papo aí, foi muito legal aí ver o Massa aí de novo, já tinha visto ele no Allianz Parque também, lá na Neoquímica Arena. Obrigado aí a todos vocês aí da CESP também, acho que foi um papo legal, acho que o torcedor vai entender um pouco mais do nosso papel, do nosso propósito, de que é possível falar do seu clube com isenção, cobrando, porque a gente tem que cobrar. Quando a gente cobra, a gente só quer a melhora do Corinthians, ele só quer a melhora do Palmeiras, ele não quer o mal do Palmeiras, ele não quer, vamos dizer, estragar a imagem do Palmeiras, ele só quer que o Palmeiras esteja bem. A mesma forma é o jeito que eu faço. Então, mas foi muito legal, muito bacana aí, um papo bem gostoso. Obrigado aí pelo convite. Beleza. Massinha, Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, mandar um abraço aí pro André Neri, nosso grande Zé Jumento, o Rit, toda a galera lá. Se eu esqueci alguém, me desculpe. E parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado. Também eu acho que quando o torcedor do Verdão, ele busca uma transmissão do jeito que ele gosta, de torcedor também. Eu puxo um pouquinho também pra energia aqui também, né, pra galera, mas também na Web Rádio Verdão, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pô, obrigado vocês por convidar, estou à disposição quando quiserem. Vessone, um abraço para você também, obrigado aí.
Sgrilles, a gente se tromba toda hora lá no eu Allianz. Dou sorte pra vocês. Dá sorte pra gente, que continue assim. Vou te falar. E é isso aí, siga a gente lá nas redes sociais, @Web Rádio Verdão, todas as nossas redes sociais. E no Instagram, Bruno R. Massa e Bruno Massa no Twitter também. Vamos lá, brigar um pouquinho no Twitter, que lá é selva. Nossa senhora. E @Vessone. Ou é o Vessone ou o R na frente. Nessas redes sociais todas aí, ou é o R Vessone ou só o Vessone. Agradecendo aos dois, relembrando para você que já está perguntando aí na rede social, por que não tem do São Paulo, por que não tem do Santos? Hoje, no dia da gravação, o Barolo, que foi convidado do lado do São Paulo, tinha o jogo, né, no estádio do Morumbi, e o Felipe Camargo do Santos, também por causa da agenda ali, a vinda dele da Baixada Santista, acabou tendo uma incompatibilidade de agenda. Quero agradecer mais uma vez a diretoria da CESP, na figura do presidente Nelson Nunes, agradecer também a Live Sports, do João Palomino, agradecer a galera da nossa técnica aqui, o Lucas Murata e também o João Mário. Muito obrigado e continue curtindo aí as nossas redes sociais da CESP e também no site acesp.org.br. Agradeço a oportunidade, um grande abraço e nos ajude no engajamento. Valeu, galera!